que a PF ela não faz só operação, ela tem várias investigações, digamos, menores, né? Menores sob o ponto de vista de quantidade de investigados, de recursos envolvidos. Então, às vezes, alguém furta uma bicicleta dos Correios, a PF investiga. Às vezes, alguém faz um saque FGTS aniversário no lugar de outrem, a PF investiga. Então, a gente tem uma série de crimes que não dão essa repercussão toda, mas que tem pessoas investigando ali no dia a dia. Olá para você que está assistindo e ouvindo mais um episódio do Pode Ser Café. Estou hoje aqui com uma pessoa muito foda, uma pessoa que marcou parte da minha vida, né, Camp? Tudo jóia? Tudo jóia, Matheus? Convidei o Camp DL para poder falar um pouquinho aqui. A gente acabou trabalhando junto há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, a gente trabalhou ali em um mesmo projeto. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma pauta que daqui a pouco, já tem um spoiler aqui, mas daqui a pouco a gente vai entrar, mas eu sempre faço uma pergunta antes de iniciar e até antes de você se apresentar, tá? Só para você ficar ciente, a gente traz essa pergunta mais focada para cada convidado. Então, a pergunta para você é: concursos públicos, eu imagino que, e eu trabalhei com isso, eu sei, as pessoas acabam dedicando uma vida inteira para poder passar no concurso e tudo mais. Hoje você é delegado da PF, e isso é um concurso que é muito concorrido. Como que foi na época para poder passar para esse concurso? Você estudou muito? Me conta um pouquinho como foi isso. Bom, Matheus, primeiramente é um prazer estar aqui com você, com o seu público, participando desse projeto seu que é maravilhoso, que eu tenho certeza que vai continuar fazendo muito sucesso e esse sucesso só vai aumentar. Tá? Então, muito obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui com você. Tá? Foi meu parceiro no Supremo TV e tenho certeza que você tem um futuro muito, muito brilhante, muito promissor pela frente. Tá? E eu te admiro muito e torço muito pelo seu sucesso a cada novo dia. Tá bom? Ok, isso, Bom, valeu. vamos lá. Aprovação em concurso público, Matheus. Quando eu estava na faculdade, eu tinha a pretensão de advogar e dar aula. Concurso público não era uma meta, não era um objetivo naquela época. Mas como durante a faculdade eu passei no concurso público da Caixa Econômica Federal por uma necessidade financeira, né? Eu venho de uma família humilde, uma família maravilhosa, mas uma família humilde. Então eu precisava ter uma independência financeira e a aprovação do concurso da Caixa Econômica Federal me proporcionou isso. E uma vez aprovado o concurso da Caixa Econômica Federal, acostumado ali à estabilidade, a ganhar um salário razoável, a ter plano de saúde, a ter vale alimentação, casado, pai de uma filha, quando eu me formei, veio aquele receio de abandonar tudo isso e ir advogar e ter que remar, ter que começar tudo de novo, tudo do zero. Veio o receio de passar por dificuldades financeiras novamente. Então, em razão disso, eu acabei me dedicando aos estudos, primeiro para passar na OAB, né? Eu fiz a OAB logo depois de formado, eu me formei no mês de dezembro de 2000 e fiz a OAB nos meses de março a maio de 2001, né? Primeira e segunda fase. E já emendei os estudos da OAB com os estudos para concurso público, tendo em mente, tendo em vista que eu não estava disposto a recomeçar do zero, né? Largar o emprego público e ir advogar e correr risco de passar dificuldade financeira já tendo esposa e filha. Então, eu emendei os estudos da OAB com os estudos para a Polícia Federal, que foi um colega meu de faculdade que acabou plantando essa sementinha em mim. Né? Eu nem sonhava em estudar para a Polícia Federal e um colega de faculdade
que disse, olha, é uma carreira bacana, é uma carreira interessante, eu vou fazer, faça também. E, influenciado por esse colega, eu acabei fazendo a prova. A prova foi um ano e um mês depois da minha formatura. Eu me formei em dezembro de 2000 e a prova para delegado da PF foi em janeiro de 2002. E, para minha grata surpresa, eu fui aprovado. Então, a minha passagem pela vida de concurseiro, né, ela teve um período durante a faculdade em que eu fui aprovado para a Caixa Econômica Federal e teve um período curto após a minha formatura na faculdade, porque um ano e um mês após a formatura eu passei na prova para delegado da PF. E assim, foi a minha última prova para concurso, me encontrei na PF e decidi que não faria mais concurso público depois desse, porque é uma carreira assim, muito estimulante, é uma carreira que eu gosto muito e que eu tive a grata felicidade de passar um ano e um mês depois de formado. Só que aí você pode pensar, né, às vezes as pessoas que estão nos ouvindo podem pensar assim, esse cara é um gênio, como que ele passa em tão pouco tempo? Não, nada disso, nada disso. A questão é que, quando eu estava no ensino médio, uma professora minha de química, ela disse para nós que a gente poderia chegar onde a gente quisesse, desde que a gente pagasse o preço, desde que a gente estudasse com afinco. E eu absorvi essa lição dela, eu acreditei nisso, e os meus 5 anos de faculdade, Matheus, foram 5 anos muito bem aproveitados. Eu fui aquele aluno CDF, eu fui aquele aluno que assistia a todas as aulas, que ia a todas as palestras, que tinha horas extracurriculares sobrando, e eu pude me dedicar durante os 2 últimos anos de faculdade a estágios remunerados, estágios em assistência judiciária municipal, estágio em escritório de advocacia, e acabei vivendo do direito dos últimos 2 anos da minha faculdade, até que passei no concurso da Caixa no último ano. A minha aprovação no concurso da Caixa Econômica Federal foi no último ano da faculdade. Aí eu fui para a Caixa Econômica Federal. Mas até ir para a Caixa Econômica Federal, eu vivi 2 anos do direito. Tomava café da manhã com direito, almoçava com direito, jantava com direito e estudava muito durante a faculdade. E quando eu me formei, eu tinha uma base sólida, sabe? Eu acho que isso foi o meu grande diferencial. 5 anos dedicados com afinco aos estudos da faculdade, e eu saí já com uma base sólida e continuei estudando, primeiramente para a prova da OAB e, a partir daí, para o concurso da PF, influenciado por um colega de faculdade. Então, às vezes, né, quando eu falo que eu passei um ano e um mês depois de formado, não quer dizer que eu estudei um ano e um mês, quer dizer que eu estudei 6 anos. Eu estudei 6 anos, o ciclo da faculdade, e esse ano pós-faculdade, eu estudei 6 anos com muito afinco, com muita dedicação, sendo CDF. Os colegas iam para o barzinho e eu ia estudar. Então, acho que esse foi o meu grande diferencial. Eu paguei o preço de uma forma antecipada, né? Em suaves prestações. É como se eu tivesse feito um consórcio para comprar um carro no início da faculdade e um ano depois eu já tinha quitado a minha carta de crédito e aí eu fui lá e comprei o meu carro, que no meu caso foi o concurso público para delegado da PF. Então, assim, em resumo, Matheus, dedicação muito grande durante a faculdade, dedicação muito grande no ano seguinte, após a conclusão da faculdade, e uma grata satisfação de aprovação um ano e um mês após a formação da faculdade. Então, assim, eu acho que tem um pouco também, não só de dedicação, mas tem um pouco de sorte também, né? Dentro daquele conceito de que sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Eu me preparei e eu tive a oportunidade, eu tive a sorte de ter um concurso público logo depois da minha formatura, no momento em que eu estava bem preparado, e acho que esse foi o grande lance de sorte. Veio a oportunidade, eu estava preparado para ela, eu me inscrevi no concurso, eu fui lá fazer a prova e a aprovação veio.
Que legal, que massa. E você deve ouvir muito isso, né, das pessoas falarem: "Ah, passou muito rápido", foi talvez até ouvir que você estudou pouco, que você é muito gênio, né? Pois é, Matheus, é comum sim as pessoas pensarem isso, até porque eu tomei posse como delegado da PF com 25 anos, então extremamente novo, né? Só que por isso eu gosto de contar a história inteira, para as pessoas entenderem, primeiro, que eu não sou nenhum gênio, muito pelo contrário, as pessoas que passam em concurso são pessoas normais, só que são pessoas normais que pagam o preço. Então, quando você ouve a história inteira, você entende que talvez o grande diferencial tenha sido começar a estudar seriamente muito cedo. Então, o fato de eu ter começado a estudar seriamente o direito desde o início da faculdade, ter me dedicado muito à faculdade, ter sido, né, como eu disse, um aluno CDF, esse foi o grande diferencial, porque quando veio o concurso, um ano após a minha formatura, eu estava com a base pronta. Então, que fique essa lição para todas e todos que estão nos ouvindo, que quando você se dedica de verdade, quando você acredita nos seus sonhos, quando você trabalha e paga o preço para conquistar os seus objetivos, as coisas acontecem. É preciso que a gente acredite na gente, que a gente acredite que é capaz de alcançar os objetivos, que a gente trace um plano, que a gente faça um planejamento e que efetivamente a gente se dedique a executar esse planejamento, a alcançar esse objetivo, ou seja, que a gente pague o preço. Então, em todas as áreas da vida, Matheus, não só no concurso público, mas também em outras profissões que são no âmbito privado, se você se dedicar, se você trabalhar com afinco, as coisas vão acontecer. Né? As coisas vão acontecer porque quando a gente acredita na gente, quando a gente coloca a nossa energia, quando a gente pensa positivo, quando a gente trabalha, a gente tem um poder muito grande e esse nosso poder faz as coisas acontecerem. É isso, maravilha. Bom, então se você está assistindo aqui, já curte, comenta, compartilha, manda para um amigo, se inscreve no canal, enfim, faz tudo isso aí, que vai ser um papo bem legal, fechou? Campi, depois dessa posse, me conta como que foi a sua vida, como que foi a sua carreira, me conta agora um pouquinho mais sobre você. Bom, Matheus, vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa muito humilde, tá? Quer seja antes, quer seja depois da posse no concurso público. Eu nasci em Itabira, Minas Gerais, uma cidade do interior que fica a 100 quilômetros de Belo Horizonte. Sou de uma família muito estruturada sob o ponto de vista de relacionamento. Né? Os meus pais são os meus grandes heróis, são minhas referências, são meus exemplos. Eles ainda se amam, eles ainda vivem juntos e eles nos deram muito exemplo, eles nos deram uma educação muito forte e eles nos deram muito amor. Então, por mais que eu tenha vindo de uma família financeiramente desfavorecida, né? Nós somos pessoas de origem humilde, nascemos num bairro de periferia, no interior de Minas Gerais, né? Nunca tivemos assim dinheiro sobrando, mas sobrou educação, sobrou amor, sobrou exemplo. Então, eu sou muito grato a Deus por isso, por ter me colocado, né, nesta família de pessoas humildes, mas de pessoas muito corretas, tá? Então, isso acabou formando a minha base como ser humano, tá? Então, eu sou filho ali de São João, da dona Naná, irmão da Tati e da Ângela, marido da Rose, pai da Amanda, da Marina e da Lívia, tio do Arthur, do Fábio, do Miguel, da Cecília e do Matheus. Esse é o meu núcleo familiar, né? Essa é a minha árvore genealógica mais aproximada. Tá? Eu estudei, Matheus, em escola pública desde o pré-primário até o terceiro ano do ensino médio, e como
a grande maioria das pessoas economicamente menos favorecidas, eu fui fazer faculdade à noite porque precisava trabalhar durante o dia. E durante a minha faculdade, muita dificuldade financeira, tive a ajuda dos meus pais, do meu avô, dos meus sogros. Então, assim, contei com a ajuda de muita gente para pagar mesmo a faculdade. Então, foi um período, assim, financeiramente difícil. E quando veio a primeira aprovação na Caixa Econômica Federal, foi meio que um divisor de águas, porque eu saí de empregos em que eu ganhava no máximo ali um salário mínimo e meio, pagando aluguel, faculdade, ou seja, o dinheiro não dava, né? E eu me lembro nessa época de ir fazer compras, eu e a Rose, nessa época antes da aprovação do concurso da Caixa, eu já era casado, mas ainda não tinha filha. E aí eu ia fazer compras com a Rose, levava um caderninho espiral, sabe aquelas agendinhas pequenininhas assim? E eu sempre fui muito bom de matemática, então eu fazia a conta, sei lá, pegava um pacote de arroz, anotava o valor, pegava um pacote de feijão, anotava o valor, e assim sucessivamente com todos os produtos que eu colocava no carrinho. E quando chegava em R$ 82, eu tinha que parar de fazer a compra. O que estava no carrinho estava, o que não estava, não entrava mais. E para entrar alguma coisa tinha que sair outra. Então eu ia fazendo a conta a cada novo produto. E quando chegava o patamar máximo, era R$ 82 para a compra do mês, a gente ia embora para casa. E era uma situação assim, eu me lembro, às vezes, à noite, eu voltava da faculdade, saía muito cedo para ir trabalhar ou na assistência judiciária municipal ou no escritório de advocacia, onde eu fiz estágio, e era o salário que eu ganhava. Eu voltava para casa à noite, após a faculdade, então saía bem cedo, voltava bem tarde, e eu me lembro que à noite o que a gente mais comia era biscoito creme cracker com margarina e tomando chamate. Era a nossa refeição da noite, porque a gente comprava aquelas caixas de papelão grandes da Imoré, e era o que a gente tinha para comer à noite. Eram tempos financeiramente difíceis, mas a gente era muito feliz assim mesmo, tá? Não precisa de ninguém chorar por conta disso, não, que a gente era muito feliz. Mas era financeiramente difícil, né? E a gente passou por isso. E quando eu passei, então, no concurso da Caixa Econômica Federal, Matheus, eu me lembro que eu estava nesse mundo assim financeiramente difícil, e eu recebi um telegrama da Caixa num sábado. Eu estava na casa da minha sogra fazia lasanha para mim, que eu adorava a lasanha dela, e ela fazia assim a lasanha para mim. E eu lembro que chegou o telegrama e o telegrama, né? Não o telegrama, o telegrama. E eu não consegui almoçar naquele dia de tanta felicidade, sabe? Aquele sentimento muito forte de divisor de águas mesmo. Então, a partir daquele momento, eu sabia, eu tinha certeza que a minha vida ia melhorar financeiramente falando. E não foi diferente disso, né? Eu, então, fui para a Caixa Econômica Federal e eu me lembro da minha primeira compra no supermercado com vale alimentação. Na época, era um valor, assim, R$ 600 para alguém que só podia gastar 82 por mês. Vieram R$ 600. E aí você imagina, eu chego no supermercado, a Rose, minha esposa, pega um carrinho, vai comprar arroz, feijão, macarrão, óleo, sal, açúcar e tal, e eu pego outro, Matheus. E aí você imagina uma criança no supermercado podendo comprar o que quisesse. Bala, bombom, biscoito, sorvete. Cara, o meu carrinho eram guloseimas. E eu comprei ali naquele dia tudo que eu queria e antes eu não podia. Então, assim, o concurso público realiza isso, né? Você fecha duas portas quando passa no concurso público. Você fecha a porta da pobreza e fecha a porta da riqueza. Mas você fica ali, né, no meio termo, né? Como gostam de dizer, né? Você vira um pobre gourmet, né? Você fica remediado. Então eu pude, essa primeira compra, eu pude comprar tudo que eu queria e antes não podia.
E a partir daí, eu continuei estudando, né? Isso aí foi no meu 5º ano já da faculdade, no meu último ano da faculdade. Eu continuei estudando, como sempre, e aí, 1 ano e 1 mês após a formatura, eu passei no concurso da PF. E quando eu passei no concurso da PF, eu fiquei muito feliz. Mas já não foi aquela felicidade gigantesca como foi a da Caixa, porque a Caixa foi o grande divisor de águas. Passar no concurso da PF foi, assim, um salto. Um salto. Uhum. Mas eu já tinha uma independência financeira, então passar no concurso da PF foi meio que a cereja do bolo, sabe? A sensação foi de cereja do bolo. Olha, agora minha vida de concurseiro acabou, eu estou satisfeito onde eu estou na minha área, que é o direito, eu não, daqui, agora, concurso eu não faço outro, eu vou ficar na PF, eu vou trabalhar na PF, eu vou me dedicar, eu vou viver a minha vida na PF, eu vou fazer na PF tudo aquilo que eu puder, que for de bom para a sociedade, enfim. São infinitas possibilidades na PF, sabe? Por isso é um concurso que eu recomendo muito, né? Um concurso que eu adoro. Mas passando na PF, ou há um período de adaptação, sabe? Você passa por um período de adaptação, porque é um cargo que te dá muito poder, é um cargo muito respeitado e é uma instituição que te dá uma visibilidade gigantesca. Né? Eu fui para a PF, comecei a fazer operação em Jornal Nacional, fantástico, com uma certa regularidade, jornais locais toda semana, e aí você precisa lembrar de onde você veio, você precisa lembrar quais são suas raízes, você precisa entender que você não é nada, você está, né? Então eu gosto sempre de dizer, eu não sou isso, delegado, eu não sou hoje num cargo importante em Brasília, não. Eu estou nessa função. Eu sou o Cristiano Campidelli, filho do São João e da dona Naná, nascido em Itapira. Então você precisa lembrar das suas raízes, das suas origens, para você manter os seus pezinhos no chão, você manter a sua humildade, você entender que aquela delegação que o Estado te dá é para você servir a sociedade e não se servir dela. E aí você faz o que com o seu ego? Você não deixa ele inflar, você segura ele. Eu acho que isso foi algo que eu tive um momento ali no Rio de Janeiro com muitos embates, né, com muita corrupção, em várias instituições, e você chega querendo resolver o problema do mundo, você se sente o Batman às vezes, você se sente o Super-Homem, Capitão América, sei lá, e aí você quer resolver o problema do mundo, e você começa a fazer e prender um monte de gente, e você precisa entender, peraí, eu não sou o Super-Homem, eu não sou o Capitão América, eu não sou o Batman, eu sou o Cristiano Campidelli, que está aqui com uma delegação do Estado para exercer a sua função, então eu preciso manter o meu pezinho no chão, eu preciso fazer o que a lei manda, ok? Fazer o que a lei manda, fazer meu trabalho da melhor maneira possível, mas eu não preciso me achar melhor do que ninguém. Eu preciso entender que tudo é uma engrenagem e que todas as pessoas são importantes. Não só eu, porque às vezes eu estou presidindo uma investigação, eu estou chefiando uma unidade, mas todos que estão aqui formando esse board, formando essa equipe. Todos são importantes. Todas as pessoas são importantes. E mesmo aquelas pessoas que estão em conflito com a lei, que praticaram crime, eu preciso entender que eu não sou o juiz delas. Eu não sou o carrasco delas. Eu vou aplicar a lei e as medidas que a lei permite. E ponto final. E isso eu acho muito importante, Matheus. Isso eu aprendi muito cedo. Eu tenho que tratar as pessoas com respeito e dignidade. Porque eu já fui maltratado por pessoas no passado, às vezes por não ter a pele clara, às vezes por nascer na periferia, às vezes por não ter recursos financeiros, as pessoas acham que você é um ser inferior. E nós não podemos fazer isso com as pessoas. Nós temos que tratar as pessoas com respeito, independentemente da cor da pele, independentemente
da posição social, independentemente das suas escolhas. Nós temos que tratar as pessoas, no mínimo, com respeito e dignidade. Se elas praticaram o crime, o que a lei prevê? Investigação, processo, prisão, sequestro de bens. É isso. Não prevê que você bate em ninguém, que você torture ninguém. Muito menos que você mate alguém, a não ser que seja uma situação de legítima defesa. Tá? Então, eu acho que o grande mérito que esse meu board familiar, né, teve foi me manter com os pés no chão, né? Quando de repente eu estava ali achando que eu era o super-homem, né, prendendo gente no Rio de Janeiro, fazendo mega operação, chegou ali a minha mãe, chegou ali a minha esposa, minhas irmãs, elas chegaram e falaram: olha, cuidado, você está mudando, você está ficando com o coração um pouco mais duro, né? Esse não é você. E aí elas me chamaram muito rapidamente, elas identificaram muito rapidamente, me chamaram à realidade, e aí eu ouvi, absorvi e entendi que elas tinham razão, sabe? E isso me ajuda demais, sabe, Matheus? Isso me ajuda muito, porque eu já passei várias vezes por situações do seguinte tipo: estou passando na rua, aí chega alguém, me aborda e começa a agradecer. Oh, muito obrigado, doutor. Muito obrigado, o tratamento que o senhor me deu aquele dia e tal. São pessoas que às vezes eu prendi, que eu fiz flagrante, que eu investiguei, que eu pedi prisão preventiva, elas foram presas, que eu sequestrei bens, e essas pessoas chegam para mim na rua e me agradecem. E sabe por que elas me agradecem, Matheus? Porque elas sabem o seguinte, que eu apliquei a lei, que eu, em momento algum, eu as desrespeitei, que eu não trouxe isso para o lado do pessoal, né? E eu me lembro de, com uma semana, na PF, lá em Foz do Iguaçu, eu fui com a Rose lá em Cidade do Leste, que é uma cidade do Paraguai ali que faz fronteira com Foz do Iguaçu, né? E aí eu fui, a Rose queria comprar uma câmera digital, uma Canon, né? Hoje tudo é celular, mas na época a gente usava a câmera digital. Isso em 2003. E a gente foi lá comprar, e aí eu chego numa loja, o cara abre os braços: doutor, que prazer, o sei o quê, não sei o quê, tal. E me atendeu assim, como se eu fosse um rei. Me atendeu super bem, me explicou qual era a melhor câmera, tal. Compramos a câmera, pagamos a câmera. Quando eu saio da loja, a Rose olha para mim assim: não estou entendendo. Tem uma semana que a gente está morando aqui. Como é que alguém no Paraguai te conhece? Mas não, é porque eu fiz um flagrante desse cara aí há uns 4 dias por descaminho. E aí a justiça arbitrou fiança, ele foi solto. Mas como você prendeu ele? Como que ele está te tratando dessa forma? Como que ele te tratou tão bem? Foi, é porque eu tratei ele como gente. Sabe? Então, assim, isso é importante. Tem um outro caso aqui, Matheus, que eu fiz uma prisão em flagrante de um traficante lá em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. A gente estava com uma operação e a gente estava prendendo todo mundo. E esse traficante era o 02 da organização criminosa. E aí ele foi, como já tinha prendido todo o staff dele, ele mesmo foi buscar a droga pessoalmente. E a gente tinha feito uma campanha de algumas horas perto do Hospital Ferreira Machado, lá em Campos. E quando ele chegou, eu estava com 2 agentes num palio vermelho, aguardando ali na campana. E aí ele chegou para pegar a droga e a gente correu e arma em punho, bota a mão na cabeça, revistamos, tal, algemamos, levamos para a delegacia e eu fiz a lavratura do auto de prisão em flagrante dele. Ou seja, eu participei desde o início, desde a abordagem até o momento da lavratura do auto de prisão em flagrante, eu estava lá. E quando eu termino a lavratura do auto de prisão em flagrante, esse cara chorando começa a me agradecer. Eu falei assim, mas o apelido dele é Gaguinho. Eu falei assim, mas por que você está me agradecendo? O que foi? Eu falei, não, doutor. É a 5ª vez que eu sou preso, doutor. Das outras vezes cuspiram em mim, bateram em mim, me humilharam, até urinar em mim, urinaram, doutor. E o senhor me tratou igual homem, o senhor me tratou igual gente, o senhor me chamou pelo nome, o senhor me deu água, me deu café. Então, doutor, eu sou muito grato ao senhor, doutor, muito obrigado. Então, assim, é isso, Matheus, sabe? É você entender que grandes poderes
exigem grandes responsabilidades, né? Parafraseando aí o filme do Homem-Aranha, é você Uhum. entender que você não é nada. Você não é a sua profissão, você não é o seu cargo. Entender que você é o Cristiano, filho de São João da Dona Ná. Entender que você é uma pessoa igual a qualquer outra. Que você está numa função, você está num cargo, mas isso não é para o seu completamento. Isso é para você servir a sociedade e você é remunerado para isso. Sabe? Então, eu acho que a aprovação no concurso, ela pode mudar as pessoas, mas as pessoas precisam sempre lembrar de onde elas vieram. Elas precisam sempre manter os seus pés no chão. Elas precisam sempre lembrar que elas não são melhores do que ninguém. E quando a gente consegue fazer isso, Matheus, quer seja uma coisa nossa, quer seja a família nos abraçando, nos dando esse suporte, esse feedback, a vida fica mais fácil. Porque independentemente de onde você esteja, né, você vai sempre lembrar quem você é. Você vai sempre lembrar que você, no meu caso, né, sou filho lá do São João da Dona Ná, que são as pessoas que são os meus exemplos, que são as pessoas que são os meus heróis e são as pessoas que me ensinaram muito do que eu sei hoje, tá? Então, o concurso me mudou, claro, muda todo mundo, mas a gente precisa sempre lembrar de onde a gente veio para a gente manter o nosso ego sem estar inflado, para a gente manter a nossa humildade, manter os nossos pés no chão. Acho que isso é algo que eu aprendi. Eu agradeço muito aquelas pessoas que lá atrás me deram esse feedback e me ajudaram a manter a sanidade, a serenidade e a humildade, que eu acho que são características muito presentes em mim, que eu prezo muito por isso. Maravilha, maravilha. E assim, você falou bastante ali sobre você ter feito operações e tudo mais, mas eu também entendo que é um trabalho muito estratégico, né. Como que é o dia a dia de um delegado da Polícia Federal? Pois é, Matheus, isso é uma pergunta muito, muito, muito bacana, porque as pessoas acabam tendo contato com a Polícia Federal ou quando vão fazer o passaporte, que é um serviço que a gente presta com excelência, né? Quem vai fazer o passaporte hoje, agenda na internet, tem agenda liberada geralmente para o dia seguinte ou para alguns dias pouco à frente, tem hora marcada, você chega, é atendido na hora, depois você vai buscar, é atendido na hora. Então, é um serviço de excelência, é um dos serviços mais bem avaliados do governo federal como um todo. E outra forma que as pessoas acabam conhecendo a Polícia Federal é pela televisão, das grandes operações. E aí fica parecendo romanticamente que o serviço da PF é aquele: botar o uniforme preto, ir para a rua, prender gente. Mas até chegar naquele momento, Matheus, tem muito trabalho de bastidor. Mas é muito. E nenhuma operação nasce grande. As operações, elas começam, assim como as maratonas, com o primeiro passo. Elas começam com uma notícia de crime, uma notícia de um fato ilícito, e ali você começa a puxar, né, a puxar ali o fio do novelo, né? Você começa daquele fato inicial que foi noticiado, você começa então a puxar toda uma cadeia de fatos que levam lá na frente a uma operação, que pode ser pequena, média ou grande. Então, antes de uma operação ela ter a sua exposição na mídia, teve muito trabalho de bastidor antes. Eu posso te citar como exemplo a Operação Mar de Lama. A Operação Mar de Lama ela teve 9 fases e ela combateu desvios de recursos públicos e fraudes em licitações no município de Governador Valadares, em Minas Gerais. Isso no ano de 2016. Mas ela começou em 2014. Ela começou em 2 anos. 2014, quando recursos federais eles foram surrupiados, né, por agentes públicos, agentes políticos e empresários
tanto com a atuação do governador Valadares, quanto empresários também da capital, né, mineira, de Belo Horizonte, e pessoas assim, eu estou falando de pessoas muito ricas, tá? Eu estou falando de empresário que tinha quase 1 bilhão de patrimônio no CPF dele, isso sem contar as empresas. E essas pessoas foram investigadas por nós, e a operação, as fases ostensivas, né, as investigações começaram lá em 2014 e foram deflagradas em 2016. E as fases ostensivas, elas foram em 9 etapas. Então, assim, é um trabalho hercúleo, é um trabalho muito ali de bastidor, e quando as pessoas veem a Polícia Federal na televisão, significa que alguém, que alguma equipe trabalhou muitos meses, talvez até alguns anos, antes daquela deflagração. Então, a gente faz esse trabalho, eu citei a Mar de Lama, mas eu posso citar a Operação Caicai, por exemplo, que apurou, na sua primeira fase, 282 crimes, e na sua terceira fase, 409 crimes. Então, assim, uma operação de 3 fases, que a segunda fase foi menor, porque havia uma urgência de evitar que crianças saíssem do país com documentos falsos, né, com falsos pais. Então, foi uma segunda fase menor, mas muito importante. A gente impediu que crianças que tiveram ali os seus registros, suas certidões de nascimento falsificadas para acompanharem pessoas que não eram seus pais, indo para os Estados Unidos. A gente pediu isso na fase 2. Então, foram ali apenas 6 crimes na fase 2, mas na fase 1, 282 crimes, na fase 3, 409 crimes, e essas operações, elas foram realizadas ao longo de 2 anos. 2 anos de investigação, 2 anos de bastidores, 2 anos de muito trabalho de campo, análise documental e outras medidas mais invasivas, excepcionais, com autorização judicial, que levaram ao final, né, a deflagração de fases ostensivas, em que você prende um monte de gente, você apreende um monte de documento, um monte de mídia, e aí também você tem um trabalho hercúleo para analisar tudo isso, para casar tudo isso com a investigação e apresentar um relatório final para a justiça, né? Que é o mais importante, você apresentar provas robustas à justiça, ao Ministério Público, para que essas pessoas possam, de fato, né, efetivamente responderem pelos seus crimes. Então, é um trabalho de bastidor muito grande, tá? E, além disso, Matheus, a gente precisa lembrar que a PF, ela não faz só operação. Ela tem várias investigações, digamos, menores, né? Menores sob o ponto de vista de quantidade de investigados, de recursos envolvidos. Então, às vezes, alguém furta uma bicicleta dos Correios, a PF investiga. Às vezes, alguém faz um saque FGTS, aniversário, no lugar de outrem, a PF investiga. Então, a gente tem uma série de crimes que não dão essa repercussão toda, mas que tem pessoas investigando ali no dia a dia. Vai trabalhar de manhã, liga o computador, abre o inquérito, todo digital hoje, analisa, despacha, intima, ouve, sabe? Tem todo um trabalho, digamos, aquele trabalho costumeiro, né? Aquele trabalho que não dá ibope, que não sai na televisão, mas que tem vários homens e mulheres fazendo esse trabalho corriqueiro diariamente, né? E é um trabalho silencioso, é um trabalho que não tem grande repercussão, mas é um trabalho muito importante para a nossa sociedade também. Então, embora as pessoas conheçam a PF da televisão, existe uma outra PF que está trabalhando sem ninguém estar vendo, fazendo aquele trabalho, muitas vezes, de formiguinha ali, aquele trabalho diário, para que lá na frente a gente tenha grandes casos, a gente tenha grandes resultados, tanto de investigações que começaram pequenas, se tornaram grandes, quanto de investigações que apuraram aquele fato, que não é um fato, digamos, no cenário nacional tão relevante, mas é um fato cujo combate é importante para que aquelas pessoas que estão praticando não venham a crescer no mundo do crime e não venham a praticar fatos graves no futuro. Perfeito. E
exatamente sobre isso esse episódio. A comunicação ali, eu acho que é um dos pontos importantes, a comunicação na PF. Por quê? Hoje a mídia ela consegue saber de praticamente tudo, quase tudo ali ela sabe, né? Coisas que vão acontecer daqui. Eu entrevistei um cara falando sobre o mercado automotivo, ele falou que ele já sabe como que vai ser um carro que vai ser lançado em 2027. Ele já sabe como que esse carro vai ser, porque ele já tem essa informação. Então a mídia ela acaba tendo muita informação antecipada e ela acaba sabendo de muita coisa. E a PF, ela precisa do sigilo, né? Ela precisa que aquilo não vaze, precisa que ninguém saiba daquilo de fato, para uma investigação de 2 anos, 4 anos, 5 anos, seja efetiva e funcione. É, como que acontece essa comunicação da PF? Como que vocês conseguem blindar a PF da mídia, das pessoas? Como que vocês conseguem blindar essa informação de fato? Antes de você responder isso, eu tenho uma outra pergunta que você falou, uma coisa que foi muito... que eu comecei a pensar. Você falou Mar de Lama, Caicai. Os nomes de operações é uma coisa que ganha muita visibilidade, né? Como que esses nomes são criados? A critério de curiosidade, como são criados? Quem cria isso? Bom, Matheus, nós temos uma norma no âmbito da PF que fala o seguinte, que o nome da operação deve ter relação com os fatos investigados sem revelá-los. Ou seja, tem que ter uma relação, mas não pode revelar o objeto da investigação caso alguém tenha acesso a este nome, tá? E o nome é importante para criar uma identidade. Né? Quando você tem um nome e o juiz olha, o MP olha, já sabe do que aquela representação que está chegando se trata. Tá? E aí eu vou te dar um exemplo. Nessa operação que a gente prendeu o Gaguinho, aquele traficante que me agradeceu por ter tratado ele com dignidade, a operação chamava Operação Petisco. Operação Petisco. Por quê? Porque o núcleo criminoso da organização criminosa morava na favela Tiragosto. Então, Operação Petisco, favela Tiragosto. Tá? Caicai. Qual é a questão da Caicai? É alguém que está escorregando, está caindo? Não. É porque as pessoas iam para os Estados Unidos, houve um momento em que a Suprema Corte americana proibiu a polícia americana de prender maiores imigrantes que chegassem aos Estados Unidos acompanhados de menores. Eles não podiam ser presos. Então, o que eles passaram a fazer? Ao invés de atravessar os rios, ao invés de pular a cerca, de passar pelo deserto, eles se apresentavam à autoridade americana com uma pessoa menor, né, o maior, acompanhado de um menor, e se entregava. E aí eles começaram a chamar isso no bastidor de caicai, ou seja, eu vou me entregar de todo jeito, eu vou cair de todo jeito, eu vou me entregar à autoridade americana porque ela não pode me prender. E aí essas pessoas se entregavam nesse esquema que passou a ser conhecido como caicai. As autoridades americanas as mantinham ali em uma ONG, uma igreja, alguma coisa assim, aguardando o procedimento da corte, e nesse momento que eles estavam nessa ONG ou nessa igreja sem supervisão, eles retiravam as pulseiras ou tornozeleiras eletrônicas e iam embora para dentro dos Estados Unidos. Então, o nome Caicai tinha a ver com a modalidade de imigração que estava sendo feita, de imigração ilegal, que era essa entrega às autoridades americanas. Já Mar de Lama, por exemplo, é porque os recursos federais que foram inicialmente surrupiados, eles foram enviados para o governador Valadares porque as fortes chuvas ocorridas ali no final de 2013 e início de 2014 deixaram a cidade um verdadeiro mar de lama. O Rio Doce subiu e invadiu a cidade, deixando muita lama pela cidade. Então a cidade virou um verdadeiro mar de lama. E esse nome Mar de Lama tem tudo a ver também, no sentido figurado, com corrupção. Né? Quando você tem uma corrupção generalizada, você também fala, nossa, aquilo ali está um mar de lama, ou seja, tem muita corrupção. Então a gente fez essa conexão do mar de lama real, da lama que invadiu a cidade, né, em razão do Rio Doce ter subido muito e ter invadido as ruas, com o mar de lama da corrupção. Então é isso, nós temos uma norma que diz que o nome ele deve ter relação com o fato investigado sem revelá-lo, né? Então essa é a explicação. E aí cada equipe de investigação dá o nome que acha melhor
para a sua operação. Esses nomes Caicai e Mar de Lama foram dados por mim, tá? Já o nome da operação Petisco na favela Tiragosto foi dado pelo colega que presidia a investigação lá em Campos. Eu não tenho esse mérito aí, não. Tá? Agora, quer que emenda a resposta Pode ir, pode ir. Operações? Vamos lá. Primeiro, Matheus, a gente precisa lembrar que a lei, tá? O Código de Processo Penal, ele determina que a autoridade policial, ou seja, o delegado de polícia, vai guardar o sigilo necessário no inquérito. E esse sigilo ele é necessário, de um lado, para que a investigação seja efetiva e, por outro lado, para que as pessoas sejam preservadas. Então, são duas finalidades. Investigação seja efetiva. Imagina se eu começar a dizer tudo que eu vou fazer no meu inquérito. Eu vou fazer uma busca e apreensão na casa do Beltrano. Eu vou interrogar o fulano. As pessoas sabendo tudo que eu vou fazer, se eu der publicidade a tudo, eu vou fazer uma busca e apreensão na casa do cara, ele vai sumir tudo que o incriminem. Eu vou ouvir a testemunha tal, pode ser que alguém vá lá nela antes e dê dinheiro ou ameace para ela não falar a verdade. Então, por isso, para que o inquérito seja efetivo, eu preciso guardar o sigilo. E também para preservar as pessoas. Imagine só alguém que está sendo suspeito de um crime de estupro e aí eu coloco o nome dele na praça para todo mundo saber. Lá na frente, se descobre que esse cara não tinha nada a ver. Ele já foi linchado, ele já foi espancado, ele já teve que sair da cidade, ele já perdeu o emprego. Então, para preservar as pessoas, e não só o suspeito, tá, Matheus? Também as testemunhas e as vítimas, eu preciso guardar o sigilo no inquérito, tá? E como que a PF faz isso? A PF faz isso com uma coisa chamada compartimentação sigilosa. Só tem que saber da investigação quem está nela. Então, às vezes, você pode ser um chefe muito alto na PF, mas você não vai conhecer as investigações. Você só vai saber na PF daquilo que você tem que saber para fazer o seu trabalho. E com isso você reduz muito o espectro, muito o raio de pessoas que têm conhecimento das investigações. Cada um sabe, entre aspas, do seu quadrado. Cada um sabe da investigação que lhe diz respeito. Tá? E isso traz para nós um sucesso muito grande, né? Uma tranquilidade também na compartimentação e na manutenção do sigilo das investigações. Tá? É óbvio que quando você vai deflagrar a operação, até com a questão de prestação de contas à sociedade, você informa quais são os fatos investigados, qual é a razão daquela operação, quais são as medidas que estão sendo cumpridas e você preserva o nome das pessoas. Tá? É óbvio que você da comunicação, você sabe que o jornalista ele tem N mecanismos, ele tem N fontes de buscar esse tipo de informação. Tá? E tá certo, a imprensa tem que fazer isso mesmo. Nós, PF, nós temos que preservar os nomes das pessoas, né? Nós, PF, nós temos que divulgar os fatos, nós temos que divulgar as medidas, mas os nomes das pessoas a gente preserva. Agora, o jornalismo, com as suas ferramentas, com as suas fontes, ele vai buscar e muitas vezes obtém sucesso em saber quem é o fulano que foi preso, quem é o fulano que foi objeto de busca e apreensão. Isso é normal, isso é natural, isso faz parte do Estado democrático de direito. Um jornalismo livre, um jornalismo que pode preservar as suas fontes, um jornalismo que venha também ajudar nesse controle social, para que as coisas sejam respeitadas. Então, muitas vezes você tem um esquema criminoso que nem a polícia está sabendo e vai lá uma matéria escancar aquilo e traz luz naquilo e você acaba, por meio dessa publicidade, coibindo práticas criminosas, práticas abusivas, e isso é ótimo para a nossa democracia. Tá? Então, a polícia tem que manter esse sigilo por força de lei, tá? Por força de lei, e a gente faz isso compartimentando, limitando o número de pessoas que têm acesso às informações sigilosas. E com isso, esse grupo fechado, coeso, trabalhando junto, investigando, essa informação ela fica muito bem guardada até o momento em que ela tem que ser revelada no interesse da sociedade. Né? Olha, fizemos uma operação hoje, prendemos tantas pessoas, tantos mandados de busca e apreensão, tal. Qual o nome? Não, o nome a gente não revela. São tantos servidores públicos, tantos empresários, tal. O nome a gente não revela.
Em alguns casos, o jornalista busca isso, né? Às vezes, vendo quem está chegando preso, olha, não, aquele ali é o prefeito da cidade tal, fulano de tal, ou aquele ali é o empresário tal. O jornalista, muitas vezes, ele consegue obter essas informações e mérito dele, tá? Mas a gente guarda o Entendi. sigilo para que a investigação seja efetiva e para preservar também a imagem das pessoas envolvidas. Levando em consideração isso, hoje você consegue dizer se a mídia ela ajuda mais ou ela atrapalha mais na APF? Por quê? Porque, por exemplo, o que eu imagino, tá? Acontece esse caso aí, o Cruzeiro estava tendo lavagem de dinheiro lá dentro, etc, tal, tal, tal. Um exemplo, tá tendo lavagem de dinheiro lá dentro, foi o jornalista que foi lá e fez a investigação e soltou isso para a mídia. Beleza. Aí a polícia fica sabendo desse fato, igual foi um exemplo que você citou. Mas muitas vezes também, às vezes vocês fazem uma fase daquela operação, vão ter outras 9, só que o jornalista, talvez ele, tá sendo preso fulano de tal, então talvez o fulano de tal aqui também tá na mira. Então já solta isso como uma notícia, por exemplo. Então hoje a mídia ela tá atrapalhando mais ou ela tá ajudando mais o trabalho de vocês? Não tem dúvidas, Matheus, que a mídia ajuda muito mais do que atrapalha. E geralmente, quando, entre aspas, ela atrapalha, pode olhar que a culpa não é dela, a culpa é muitas vezes de alguém que vazou uma informação que não devia vazar. Tá? Uhum. Então, assim, a mídia ajuda muito. Por quê? Porque a mídia traz luz e a mídia traz verdade. Tá? Então, assim, às vezes a gente tem um colega que está investigando um determinado grupo criminoso e esse grupo criminoso, ele acha que ele é melhor que todo mundo. Ele acha que ele é o cidadão de bem. Ele acha que aquilo que ele acredita que é a verdade. Tá? E aí esse grupo criminoso começa a atacar, por exemplo, quem está investigando. Né? E aí a mídia vem e traz luz. Não, peraí, a operação é essa, os fundamentos são esse. E isso é importante para que a gente mostre para a sociedade quem é que está com a razão. Né? Então a mídia ela ajuda muito mais que atrapalha, porque ela reverbera a verdade. Eu estou falando aqui da mídia séria, que a Uhum. mídia digamos assim, a grande mídia, a mídia comprometida, a mídia feita por profissionais de comunicação sérios, honestos, essa mídia ajuda muito mais porque ela combate a fake news, ela combate, digamos, aquilo que determinado grupo criminoso quer impor à sociedade como sua verdade. Então a mídia nos ajuda muito nesse aspecto, trazendo luz aos fatos, né? Trazendo ordem à casa, levando para a sociedade, para o grande público, aquilo que de fato aconteceu, aquilo que de fato é a verdade, né? E não, muitas vezes, fake news, vídeos adulterados, que muitas vezes são produzidos para poder manchar as imagens de pessoas, para poder querer contornar a realidade, inventando narrativas. Então, a mídia ajuda muito. Eu sempre tive um relacionamento muito próximo com a mídia, onde quer que eu tenha passado. E eu vou te falar, Matheus, eu nunca tive nos meus 20 anos, 21 já, 21, maioridade, né? Absoluta, se a gente pensar no Código Civil de antigamente, né? Nos meus 21 anos de PF, eu nunca tive nenhum problema com a mídia, eu nunca fui traído pela mídia. Sempre que as informações foram passadas à mídia, a mídia fez as suas reportagens da forma correta, da forma como tinha que ser. Então, assim, eu tenho uma admiração muito grande, mas muito grande, pelos profissionais de jornalismo, né, de comunicação. Eu tenho um respeito, uma admiração muito grande e eu sou alguém que não pode reclamar uma vírgula da mídia, sabe? Uhum. E eu acho que quem reclama da mídia tradicional, da grande mídia, da mídia formal, né, da mídia profissional, quem reclama é quem tem algo a esconder. Eu não tenho do que reclamar
muito pelo contrário. Eu tenho uma admiração muito grande, um respeito muito grande e um trato muito digno, muito respeitoso para com todos os profissionais da mídia do Brasil. Perfeito. Você citou fake news, esse era um ponto que eu queria chegar. Hoje vocês esbarram muito nisso em investigações, do tipo, informações que são ventiladas ali, e às vezes vocês estão fazendo aquela investigação e vocês tentam entrar naquele meio também, entender aquilo, ou às vezes também vocês estão. Eu não sei de fato como que funciona a investigação, né? Se quiser até compartilhar um pouquinho, mas às vezes vocês estão ali pegando conversas de pessoas e acaba tendo uma conversa desconversada ali, sabe? Que não é realmente uma verdade. Vocês esbarram muito nisso em relação a essa comunicação mídia, essa comunicação investigação. O papel da polícia, Matheus, ele é muito próximo do papel do jornalista. Né? O jornalista, assim como o policial, são profissionais que recebem muitas notícias de fatos. No caso da polícia, de fatos criminosos. Né? No caso do jornalista, podem ser fatos criminosos ou não. E o que o jornalista faz e o que a polícia faz? Checa a fonte, checa se aquele fato é verdadeiro ou não. Então, a polícia, assim como o jornalista, trabalha verificando fatos. A gente não investiga pessoas, a gente investiga fatos. E o nosso compromisso é com a verdade. Tá? Então, quando você se depara, muitas vezes, com uma fake news, com um vídeo forjado ou com uma informação mentirosa, você só vai saber se isso é fake news, se o vídeo é forjado, se a informação é mentirosa, se você fizer a checagem disso. Então a polícia faz isso. Ela toma conhecimento de um fato supostamente ilícito, ou chega para ela a notícia de um fato supostamente ilícito, a polícia vai investigar isso a fundo. E nós, Matheus, nós policiais, nós não temos compromisso com a acusação. O que eu quero dizer com isso? Que a polícia vai investigar o fato. E se as provas apuradas demonstrarem que a pessoa não cometeu crime nenhum, a polícia vai produzir essa prova com o mesmo gosto que ela produz a prova comprovando que o cara praticou crime. Porque a polícia não tem compromisso com a acusação, nem tem compromisso com a defesa. A polícia tem compromisso com a verdade. Então, quando a gente investiga um fato, se de repente eu estou investigando e há 3 suspeitos, e tem prova de que 2 praticaram crime e que o outro não tem nenhuma relação com aquele crime, nós vamos produzir todas as provas da mesma forma, com a mesma satisfação, com o mesmo profissionalismo, porque nós não temos compromisso nem com a acusação nem com a defesa. Nós temos compromisso com a sociedade e o nosso compromisso com a sociedade nós vamos buscar a verdade, independentemente dessa verdade ser boa ou ruim para a acusação, independentemente dessa verdade ser boa ou ruim para a defesa, independentemente dessa verdade ser boa ou ruim para quem quer que seja. Doa quem doer, a gente tem um compromisso com a verdade. E eu vejo muito isso na mídia. A mídia tradicional, a mídia séria, os profissionais compromissados, eles buscam a verdade, ainda que isso vá trazer algo de negativo para o presidente da República. Não interessa. O compromisso é com a verdade. Então, a polícia tem muito essa relação com a mídia, de apurar fatos. A gente não está querendo manchar a imagem de pessoas, perseguir pessoas, não. Nós vamos apurar fatos. O fato aconteceu? Esse fato é criminoso? Quais foram as circunstâncias desse fato? Quem concorreu para esse fato? Nós vamos apurar isso, produzir as provas e encaminhar ao sistema, né, de justiça criminal, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, para que tomem as providências cabíveis. Então, o nosso compromisso é com a verdade. E a gente faz isso, não tem outro jeito, checando as informações obtidas ou recebidas, verificando se elas correspondem à verdade. Esse é o nosso trabalho. Você falou de independente se vai gerar mal para um presidente, etc. Cara, eu queria saber isso de vocês, né, o seu time e tudo mais. Dá um gelinho na barriga, um frio na barriga de
sei lá, do nada, uma terça-feira de manhã, a gente está acordando para pegar ônibus, vocês estão indo prender o Michel Temer na casa dele, sabe? Dá um friozinho na barriga, dá de trabalhar em grandes casos assim, trabalhar em casos que vão ter uma repercussão grande, que vão ter uma visibilidade grande mesmo, que estão mexendo com grandes pessoas também. Matheus, quando você está fazendo um trabalho no qual você acredita, um trabalho que está muito bem fundamentado, que você se dedicou a ele meses, às vezes até alguns anos, e você vai deflagrar a operação e vai prender um político corrupto, um empresário corrupto, um pedófilo, um assassino, um criminoso que está fazendo mal à sociedade, dá sim um friozinho na barriga. E quando você efetua a prisão e você faz uma busca em que você encontra provas importantes e você consegue fazer uma coisa que a gente fala que é rachar o caso, que é demonstrar muito claramente que o fato aconteceu, em que circunstâncias ele se deu e quem concorreu para a sua prática, dá um sentimento de satisfação muito grande. Dá um sentimento de dever cumprido muito grande. É aquele sentimento de que valeu muito a pena. Eu consigo, criando aqui uma analogia, penso eu que é o sentimento que o jogador de futebol tem quando, ao final de uma temporada, ele ganha o título. Sabe? Uhum. Cara, eu trabalhei, eu acordei de madrugada, eu treinei, eu me preparei, eu fui para academia, eu alimentei, eu fiquei longe da família, eu tive que viajar muito e ficar longe da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais. Eu abdiquei de muita coisa, mas hoje eu estou realizando aqui, eu estou vendo que tudo vale a pena, eu ganhei o título. Eu acho que quando a gente deflagra uma grande operação e a gente entrega um grande caso com o fato comprovado, com as circunstâncias demonstradas, com a autoria ali apontada, dá esse sentimento de que a gente ganhou um campeonato, dá o sentimento de dever cumprido, dá aquele sentimento de que o nosso melhor foi entregue para a sociedade. E claro, né, quando você está na viatura, a caminho da casa do alvo, né, da pessoa que você vai prender, do local que você vai realizar a busca, há sempre uma incerteza. Por exemplo, será que ele vai estar lá? Será que eu vou encontrar as provas? Eu vou conseguir entrar com facilidade? Será que ele não vai jogar a droga no vaso sanitário? Ele não vai jogar o celular pela janela? Ele vai reagir com uma arma de fogo? Há sempre essa incerteza, né? Você se prepara, Vocês já pensam para isso? Vocês já pensam, tipo, se acontecer isso, a gente vai agir assim? Já tem isso pensado também? Claro, a gente tem todo um planejamento, pessoa por pessoa, casa por casa, um planejamento no sentido de saber quem é essa pessoa. Ela tem antecedentes? Ela tem arma de fogo? Essa pessoa, a casa dela como que é? Foto, imagem de satélite. A gente já se prepara até sobre a abordagem que será feita. A gente vai tocar campainha, a gente vai arrombar a porta, a gente vai pular muro. Tudo isso é pensado antes, tudo isso é combinado antes de você chegar ao local. Porque quando você chega ao local, já tem que estar tudo certo. Cada um já tem que saber o que vai fazer para que na hora tudo funcione bem. Então, tudo isso é pensado. É óbvio que existem N possibilidades das coisas saírem do planejamento. Então, você tem um plano A, um plano B, um plano C, e muitas vezes você precisa agir de uma forma até mesmo diferenciada de acordo com o que venha a ocorrer naquela abordagem, naquela diligência. Então, essa incerteza, Matheus, ela realmente dá um friozinho na barriga, você fica ali mentalmente pensando em todas as possibilidades e como você vai reagir a elas, você compartilha isso com a equipe,
mas em 99,99% das vezes as coisas dão muito certo. É lógico que às vezes há o imprevisível, há o imponderável, e aí aparece um maluco, né, com um fuzil e atira na equipe da PF, como aconteceu em 2022. Né? Um maluco com um fuzil na mão atirando na equipe da PF. Era algo impensável. Né? E aí a equipe tem, obviamente, que se proteger, pede reforço e faz da forma melhor possível, resolve a situação. Mas então tem sempre esse imponderável, por mais que você se planeje, tem sempre esse imponderável que dá assim aquele friozinho na barriga, mas isso é bom, isso é gostoso, né? Quando você entra numa sala de aula, quando você vai gravar um podcast pela primeira vez, quando você vai conhecer alguém que você não conhece, você vai viajar para um lugar novo, dá esse friozinho na barriga. E isso é o gostoso da vida. Porque é aí que a vida começa, né? Eu gosto de dizer que a vida começa quando você sai da sua zona de conforto. Então, sempre que você está ali fazendo algo novo, uma nova operação, um novo local que você vai fazer uma busca, uma prisão, né, uma nova equipe, tudo isso é novo, dá esse friozinho na barriga, sim, mas o importante é que a gente esteja sempre preparado mesmo para aquilo que às vezes sai muito do seu planejamento, o imprevisível, o imponderável. Você tem que estar preparado para conseguir inovar, né? Para conseguir reagir da forma melhor possível para resolver aquela situação que não estava pensada, mas que aconteceu. E aí você tem que ter essa capacidade de conseguir solucionar aquela questão que não estava no planejamento antes, mas você tendo um preparo, você tendo uma capacitação, você vai conseguir resolver aquela situação da melhor maneira possível. Maravilha. Caminhando para o final aqui já, a gente gosta muito de histórias, né, você contou algumas ali, mas eu queria saber de algum caso, talvez o caso que mais te marcou, talvez o seu maior caso, que você me contasse um pouquinho sobre como que foi esse caso. Eu não tenho dúvidas que o maior caso da minha vida foi o caso Brumadinho. Né? O caso Brumadinho, com o rompimento de uma barragem que vitimou 270 pessoas, duas delas estavam grávidas, então foram 272 vidas perdidas. E foi um caso que marcou muito, não só pela quantidade de vítimas, pelo impacto ambiental, mas também pelos fatos que a gente descobriu. Né? A gente descobriu uma sucessão de condutas criminosas praticadas por pessoas de alto nível, falando de pessoas que ganhavam bem, pessoas com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado, que se uniram para manter o status quo de uma estrutura que estava em risco, um risco muito acima do tolerável, 20 vezes, um risco de rompimento 20 vezes maior do que o tolerável, uma estrutura que não tinha o fator de segurança mínimo necessário e uma série de condutas acabou sendo praticada para manter o status quo, para dizer que a estrutura estava ok, para que fosse declarada a estabilidade da estrutura, uma estrutura que não tinha estabilidade. Então, foi um caso assim muito impactante por conta disso, porque a gente viu que, independentemente da capacidade intelectual, da posição social, da formação acadêmica, as pessoas são sim capazes de condutas criminosas graves, né? Condutas criminosas que levam à morte de centenas de pessoas. Né? Então, esse foi o caso mais marcante, mais impactante. E é um caso que nos traz uma interrogação muito grande, porque recentemente agora a Justiça Federal absolveu todas as pessoas do caso Mariana, que aconteceu em 2015. E o caso Mariana, a Polícia Federal indiciou ali 9 pessoas e o Ministério Público denunciou 26, o que enfraqueceu muito o caso. O Ministério Público Federal, na minha opinião, foi muito além do que deveria ir
e a prova do erro deles é que está todo mundo absolvido. E no caso do Brumadinho, que aconteceu em 2019, o Ministério Público, na minha opinião, errou também. Eu sou professor de processo penal e nós, desde sempre, dissemos que a competência era da Justiça Federal, mas o Ministério Público Estadual e Federal insistiam que a competência era estadual. Perderam no STJ e perderam no STF. Só que isso atrasou muito o caso. E o outro erro que eu considero grave é que o MP estadual e o federal que ratificou a denúncia, eles denunciaram o presidente e não denunciaram o 02 da Vale. E com isso, o erro deles está claro. Por quê? Porque o 01, que era o presidente da Vale, conseguiu um habeas corpus para sair do processo. Então, que a gente vê assim, erros reiterados do Ministério Público, apesar de investigações belíssimas feitas pela Polícia Federal, mas erros reiterados do Ministério Público comprometeram o caso Mariana, e eu tenho um receio de que isso possa comprometer o caso Brumadinho também. Espero que não. Foi um trabalho hercúleo, 2 inquéritos, 25 mil páginas, mais de 100 documentos da perícia, dezenas de oitivas realizadas, o relatório final com 204 páginas, apontando exatamente a cronologia do caso e o que cada um fez. A gente espera, sinceramente, que o Ministério Público Federal tenha aprendido a lição com o caso Mariana e que ele não cometa os mesmos erros no caso Brumadinho. Ainda dá tempo de denunciar o 02, ainda dá tempo de denunciar todos os indiciados pela PF, né? E dá tempo de recuperar o caso. Mas é preciso que o Ministério Público Federal atue, que ele haja para isso, né? Então, esse foi o maior caso. Me orgulho muito do trabalho que fiz, não fiz sozinho, obviamente, a equipe toda trabalhou. Houve um delegado que presidiu o inquérito desde o início, que é um colega nosso, que era o chefe da Telemap. Outros 2 delegados, além dele e de mim, também participaram desse board que fazia investigação, mas ao final eu tive ali a responsabilidade de relatar o caso e acabei aproveitando, né, todo esse trabalho que toda a equipe fez, me dedicando muito a esse relatório e, sem sombra de dúvidas, foi o caso mais importante da minha carreira até hoje, né? E me orgulho muito do resultado. Espero que justiça seja feita, né, que essas pessoas sejam levadas à júri e que a sociedade tenha o direito de julgá-las, né, da forma que achar melhor. Aí a competência do tribunal do júri, que o júri diga qual é o seu veredito, né? É o que está na Constituição, é o que está na lei e é o que a gente espera. Esperamos mesmo. E, assim, falando sobre o campo do futuro, como que você se imagina? Qual que é a sua projeção, sua expectativa para, sei lá, 5 anos, daqui 10 anos? Como que você quer estar, o que você quer estar fazendo? Ô, Matheus, eu estou com 47 anos. Se não vier nenhuma nova reforma da Previdência, com os 55 eu me aposento da PF. Assim que der o meu tempo, eu vou me aposentar. Embora eu adore o meu trabalho, mas eu vou me aposentar, porque eu entendo que tem vida fora da PF também. E eu me dedico, né, tanto à sala de aula, né, sou professor, assim como me dedico também aos meus livros. Lancei recentemente um e-book de direito processual penal e ele agora vai virar livro pela editora Foco, vai virar livro físico pela editora Foco. E essa é a minha pretensão, né? Estou trabalhando em Brasília no momento, numa coordenação geral que cuida de armas, produtos químicos e segurança privada em todo o território nacional. É um desafio hercúleo, um desafio gigantesco, mas que eu faço com muito prazer e muita honra. E espero me dedicar muito à PF nesses 8 anos que faltam até me aposentar, mas assim que der o meu tempo eu vou me aposentar e aí vou me dedicar à docência e vou me dedicar aos livros, né, que são minha paixão também. E é isso, eu me vejo daqui a 8 anos aposentado, professor, escritor, palestrante e vivendo uma vida
com uma rotina menos desgastante um pouco, né? Hoje eu me dedico muitas horas à rotina de trabalho, quero reduzir um pouco, mas não quero parar de trabalhar, porque eu acho que o trabalho é muito importante para manter a nossa sanidade, para manter ali a nossa rotina de cuidados, né? Então eu me vejo assim, né? Professor, sempre, me vejo escritor, me vejo palestrante, né? E dedicando a vida aí a ajudar outras pessoas para que possam trilhar também o caminho de sucesso, para que possam realizar os seus sonhos, alcançar os seus objetivos, quer seja no concurso público, quer seja na iniciativa privada. Eu acho que todos nós que vamos acumulando experiências, a gente tem esse dever de compartilhar aquilo que a gente teve a oportunidade de acumular, de aprender ao longo do tempo, a gente tem que compartilhar com as outras pessoas. Eu acredito muito nisso, é isso que eu quero fazer nos próximos anos aí da minha vida. Perfeito. Bom, Camp, obrigado por ter topado participar, tá? Foi um papo bem legal. A gente tem a última parte aqui, que é uma dica café. A gente pede uma dica, pode ser um livro, um filme, uma série, enfim, tem gente que fala assim, não faz nada, descansa, que você precisa descansar também, que é basicamente para as pessoas saírem daqui e aprenderem um pouco mais sobre o que a gente conversou aqui. Então, o que você indicaria para as pessoas que ouviram a gente até aqui? Bom, Matheus, eu vou indicar para as pessoas aqui algo que eu acho que é meio que para as pessoas entenderem um pouco mais a sua humanidade, sabe? Eu acho que nesse mundo de realidade líquida, nesse mundo ideológico, a gente precisa cuidar um pouco mais de nós, das pessoas que nós amamos, do mundo à nossa volta e entender que todos nós somos finitos e que a gente não sabe quando é que a gente vai. Então eu vou indicar uma série que eu assisti, que eu sou apaixonado, que é a série This Is Us. This Is Us é uma série que fala de gente, que fala de família, que fala de amor, que fala de finitude, que fala de pessoas. E eu acho que nesse mundo tão rápido, tão veloz, tão superficial, a gente precisa de mais pé no chão, a gente precisa de mais raízes, a gente precisa de mais humanidade. E ninguém sai incólume de This Is Us. This Is Us é uma série que vai te fazer refletir, sabe, sobre dizer eu te amo para quem você ama, que vai te fazer refletir sobre se vale a pena você insistir em algo que não está te agregando nada, que vai te fazer refletir sobre eu preciso viver o hoje, porque o ontem já passou e o amanhã não existe. Então, eu recomendo muito para quem não conhece, para quem não assistiu, assista. Dedique ali algumas boas horas da sua vida a This Is Us, que você vai sair uma pessoa muito diferente, mais reflexiva, e você vai dar muito mais valor à vida que você tem hoje, à pessoa que você é e a todas as pessoas que estão à sua volta. Então, essa é a minha recomendação Maravilha. de coração. Perfeito, Camp. Bom, se você assistiu a gente até aqui, curta, comenta, compartilha se você não fez isso antes, tá? A gente tem vários episódios bem legais aqui e volta um pouquinho. O Camp é da Polícia Federal, né? A gente conversou agora recentemente com o investigador não, o negociador que trabalhou no caso do Silvio Santos, inclusive, do sequestro do Silvio Santos. Foi um episódio bem legal também. Então, volta um pouquinho, assiste os outros episódios. Camp, como as pessoas te acham? Se quiserem bater um papo, mandar um oi, falar que gostou do episódio. Bom, eu estou no Instagram, Professor Campidelli, com 2 L's e I no final. Professor Campidelli no Instagram. É sempre um prazer, né, interagir com as pessoas que nos seguem por lá. Eu posto muita coisa também sobre direito, sobre política, sobre polícia, sobre a vida como um todo. E é um canal assim bem legal,
da gente comunicar, da gente interagir, da gente trocar ideia. Tem dúvida, manda também. Eu respondo todo mundo por lá, @professor Campidelli no Instagram. Perfeito. Camp, mais uma vez, muito obrigado. E é isso, cara. Um abraço, viu? Tchau, tchau. Valeu, Matheus. Eu que te agradeço. Um abraço para você, um beijão para todo mundo que nos assistiu até aqui. Valeu. Falou.